Ok. Agora, dando continuidade, eu vou fazer a leitura do versículo 8 e 9, né, junto com a explicação. Vai ser um pouquinho mais longo, mas é porque não tem como desmembrar o versículo para fazer a explicação. Fica mais fácil de entender, né? Para não pausar e cortar a linha de raciocínio da gente. Versículo 8: Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Jesus, ele é o Filho do homem, não é? O texto, tanto do Salmo 8, que a gente tem por referência, que complementa aqui, né, que é usado como referência, né, pelo autor de Hebreus, a respeito do Filho do homem criado, né, no Éden em glória. Jesus, só para a gente entender, Jesus ele foi, se desfez da sua glória, nasceu virginalmente e era um ser humano 100% humano, mas ao mesmo tempo também Deus, 100% Deus, enquanto aqui na Terra. Então ele, enquanto humano, referencia a si mesmo como filho do homem, mas a referência a um termo que é usado, né, para tratar sobre o homem. O Salmo 8 ele traz, não é, o filho do homem criado um pouco menor do que os anjos. Então a gente tem essa referência para trazer essa noção de que Cristo ele não era um homem comum, mas ele era o Filho do Homem, né? O termo que é usado, mais próximo daquilo que a gente pode definir, é como protótipo de homem glorificado. Ele foi o primeiro homem que foi glorificado. Ele, se, ele precisou se desfazer da sua glória, né, para habitar com a gente. A kenosis, o Deus que vem ao mundo como homem para cumprir um propósito de morte. Então ele experimenta a morte porque somente como humano poderia morrer e poderia passar por tudo que passou em vida. A gente falou um pouco antes a respeito disso na justificação, lá no capítulo 1. Mas então Cristo ele é o filho do homem feito um pouco menor do que os anjos, justamente para manifestar o seu propósito, né? Que seria a justificação, né? Enquanto ele se coloca como sacrifício perfeito para experimentar da morte no nosso lugar, nos substituindo na cruz. Então ele é o protótipo de homem glorificado. Quando a gente fala, né, sobre o Filho do Homem, é um aspecto humano, é um aspecto da parte humana de Jesus que é manifesto. Mas Cristo, de maneira alguma, pode ser descrito como um homem comum, né? Isso tem que ficar muito claro. Foi um homem único, um protótipo de homem glorificado, a manifestação da segunda pessoa da Trindade, cumpridora desse propósito, que seria, então, manifestado para a justificação, não é? De todo aquele que entende o propósito de Cristo Jesus e é então salvo, não é? É convertido, retirado do império das trevas e trazido pro império da luz, o império do Filho de Deus, a gloriosa nação que virá. Cristo ele manifesta a sua humanidade porque era necessário manifestar a sua humanidade. Então não existe nada comum. Quando você fala sobre o Filho do Homem em Cristo, nós precisamos entender isso. Era Deus em categoria humana e ao mesmo tempo em categoria divina, presente em um único corpo físico ali. Tanto que, igual eu falei antes, o corpo de Cristo ele não permanece na terra, ele não foi comido por larvas, ele não se decompôs aqui. Por quê? Ele estava em glória. Ainda que Cristo viesse, voltasse, né, aos apóstolos um pouco de tempo depois, eles mesmos não conheceram a ele. E ainda que ele ocultasse a si mesmo, não é, de como ele era, ou o que quer que fosse, era diferente daquilo que ele era antes, e se manifestava de um modo diferente de como ele era. Em pontos em que ele já não se comporta mais como matéria completamente, não é? E também consegue se mover, se locomover de modo terreno, né? Quando ele já após, não é, a sua morte, volta para
estar junto, né, com os apóstolos e direcionar Pedro e comissionar Pedro e os seus seguidores ali, não é? Com um propósito maior. Então a gente precisa entender isso. Cristo, de maneira alguma, é um homem comum. Ele é o Filho do homem e Deus, manifestando a essência do seu ser de modo terreno e misericordioso. Cristo é a resplandecente estrela da manhã, assim como também a manifestação, como a gente observa lá em Tito 2:11, a manifestação da salvação no mundo. Ele manifesta a salvação no mundo com a sua vida. Então, ele é o nosso Salvador e precisava ser desta forma. É um sacrifício que apenas Deus poderia cumprir, então foi feito dessa maneira. Cristo se fez homem e morre na cruz por nós. E a referência que a gente tem é a criação, não é? Por isso que Cristo ele é descrito como o segundo Adão. Adão foi feito desta forma, né? Também enquanto homem glorioso, não é? Homem em glória, ao mesmo tempo é humano e divina. Adão ele foi feito e foi estabelecido sobre ele esse mandato, né, social, um mandato de trabalho, de multiplicar-se sobre a terra, gerar filhos, não é? Quando Deus fez então a sua companheira a ele, mas houve então o hiato da queda, né, o pecado original, e, a, e aí então foi-se necessário na linha da história que Cristo viesse à Terra a seu tempo para cumprir o seu propósito. Nós temos duas linhas teológicas que compreendem esse momento, né? Cristo conhecido antes da fundação do mundo como Cordeiro, conforme Pedro, quando escreve a sua carta, né, o diz, e nós temos a questão de hiato do pecado original, quando então Jesus é necessário apenas em circunstância pós-queda, o que é meio complicado, né? Se o próprio texto diz que Jesus já era o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Então, quando nós falamos sobre essa questão, temos que entender esse princípio. Adão foi criado em glória, humano, mas em glória, assim como Cristo quando vem ao mundo, só que diferente de Adão. Na sua essência, o mundo já é corrompido. Então, Cristo ele se desfaz da sua glória e reside ali cumprindo o seu propósito. Essa é a diferença. Enquanto Adão foi criado, não é, em perfeição natural, residindo em um ambiente de glória, Jesus se desfaz da sua glória para residir em um ambiente corrompido, em uma terra corrompida, para poder manifestar a salvação. Amém?